É frio por excesso ou é frio por deficiência? Embora as manifestações sejam bastante similares, é muito importante na prática clínica diferenciar o que é frio por excesso do que é frio por deficiência. Isso porque o princípio de tratamento e a conduta é bastante diferente em cada um desses casos. E nessa aula aqui, nós vamos falar exatamente sobre isso. Como diferenciar, na prática clínica, o que é frio por excesso do que é frio por deficiência. E, para começar, é muito importante entender os conceitos fundamentais. Quando a gente fala de frio por excesso, também chamado de frio cheio, significa que há presença de fator patogênico frio, ou seja, que o fator patogênico frio externo invadiu o corpo e está causando ali manifestações. Quando a gente fala de frio por deficiência, também chamado de frio vazio, significa que há uma deficiência do Yang. O Yang tem característica de função, atividade, aquecimento. Então, se não tem Yang suficiente, o corpo vai ter uma expressão de frio. Ele não vai aquecer o suficiente. E aí vai causar uma falha no aquecimento do corpo, causando sinais e sintomas associados ao frio. Aqui, para você entender melhor, nós temos a representação do que seria o frio por excesso, também chamado de frio cheio ou frio verdadeiro, onde nós temos um excesso de Yin, ou seja, a presença de fator patogênico frio no corpo do paciente, causando manifestações, causando sinais e sintomas. Já o frio por deficiência, frio vazio ou frio falso, o Yin está normal. Não existe fator patogênico frio no corpo do paciente. O que existe é uma deficiência do Yang. Existe uma falha do aquecimento no corpo. Mas e aí? E na prática clínica, como que a gente consegue diferenciar uma coisa da outra? Isso vai ser feito, obviamente, através dos 4 pilares do diagnóstico. E a partir de agora, nós vamos avaliar algumas características específicas do paciente que vão dar um norte para o nosso entendimento se é frio por excesso ou frio por deficiência. Começando aí com o início da manifestação. No caso do frio por excesso, ou seja, da invasão de frio, o início é súbito. O paciente está muito bem, ele se sente muito bem, de repente aparecem os sinais e sintomas associados ao frio. No caso do frio por deficiência, o início é lento. O paciente começa ali a sentir um pouquinho mais de frio, um desconforto, até o momento que ele se torna uma pessoa extremamente friolenta. Ele tem muita sensação de frio. Mas entenda que no caso do frio por excesso, isso acontece de uma hora para outra. No caso do frio por deficiência, isso acontece de forma lenta e progressiva. Com relação à sensação de frio, a forma que esse paciente sente frio, também é possível fazer a diferenciação. No caso do frio por excesso, a sensação de frio e calafrio é intensa. É tudo muito forte. Nossa, eu estou com muito frio, agora eu começo até a tremer. No caso do frio por deficiência, a sensação de frio ela é suave e persistente. E aí quer dizer o seguinte, que a pessoa está ali num monte de outras pessoas dentro ali do seu ambiente familiar, está todo mundo com calor, está todo mundo lá com o ventilador ligado, e essa pessoa sente mais frio do que os demais. Então, são coisas que nós precisamos perguntar para o paciente com relação à sensação de frio. Começou agora? Esse frio é intenso ou não? Você se considera mais friolento do que o restante da sua família, do que os seus colegas de trabalho, do que as pessoas que você se relaciona no seu dia a dia. Uma outra forma de fazer essa diferenciação é através da palpação. Vamos tocar o paciente. No caso do frio por excesso, o corpo é frio e duro ao toque. Então, ao pressionar o corpo do paciente, ele vai ser mais duro. No caso do frio por deficiência, o corpo ele é levemente frio. Essa questão do corpo ser frio ela é bastante sutil, às vezes ela não é percebida. No frio por excesso, não. Toquei o paciente, nossa, o paciente está gelado. No caso do frio por deficiência, ele está um pouquinho mais frio do que o esperado ou apresenta temperatura normal, e aí você não vai perceber nenhuma diferença. A localização das áreas frias também vai ajudar na indicação da localização da patologia. O frio, ele é um fator patogênico que pode atingir a superfície
o estômago, os intestinos e também o útero. Lembrando que também ele pode estar ali em um dos canais, então é preciso palpar para saber onde está localizado esse frio. No frio por excesso, quando ele estiver no estômago, vai doer a região aí do epigastro, membros, e esta região vai estar mais fria. Nos intestinos, pernas e abdômen inferior vão estar mais frios. Útero, abdômen inferior. Mulher que tem frio no útero, a hora que você toca o abdômen dela, ele é mais frio e muito mais frio do que o restante do corpo. E no caso do frio externo, aí quando ele vem invadindo a superfície, todo o corpo é frio ou há febre baixa. A febre baixa, porque o frio tem uma característica de congelar, de lentificar, então ele prejudica a circulação do Wei Qi, que é responsável pelo aquecimento. Então ele fica parado e ele acaba ali aquecendo um pouquinho demais, gerando febre baixa. No frio por deficiência, quando a gente tem deficiência do yang do pulmão ou coração, as mãos são frias e os pés têm temperatura normal. Deficiência do yang do rim, pernas, joelhos, pés e região lombar é mais fria. Então, uma dica interessante: se você está suspeitando de deficiência do yang do rim, palpe a lombar do paciente. Se ela estiver fria, você confirma o seu diagnóstico. E deficiência do yang do baço, o abdômen e os membros são frios. Aí você vai ter não só as mãos, mas os braços e as pernas e pés também mais frios do que o restante do corpo. Podemos diferenciar também com relação à dor, obviamente, quando ela existir. No caso do frio por excesso, a dor é intensa e piora com a pressão. Isso porque o frio congela, ele vai dificultar o fluxo de Qi pelo corpo, pelos canais. Então, se tem frio por excesso, a dor é mais intensa, aquela dor enfacada, e piora quando a gente aperta. No frio por deficiência, quando tem dor, o que é bastante raro, ela é suave e ela melhora com a pressão. Então, às vezes, você vai lá palpar o paciente, aqui dói. Aí você vai lá, palpa o paciente e fala, nossa, a hora que você palpa, que você aperta, parece que a dor vai embora, parece que ela desaparece. Isso é um indicativo de deficiência, de frio por deficiência. Na inspeção da face, nós também podemos fazer a diferenciação. No caso de frio por excesso, a face é pálida e brilhante. No caso do frio por deficiência, a face é pálida e opaca. Por que que tem essa diferenciação? Porque no primeiro caso, há uma dificuldade de movimentação. Lembra que o frio congela, o frio lentifica? No caso do frio por deficiência, falta yang. Yang é movimento, yang é atividade. Então, o sangue não chega na região da face e ela se torna opaca justamente por falta de nutrição. Se há expressão de febre, no frio por excesso, como eu já disse, pode ocorrer febre baixa, porque o Wei Qi tem o seu fluxo prejudicado e aí acaba aquecendo um pouquinho demais. No frio por deficiência, não há febre, não tem expressão de febre. Com relação às fezes, também é possível fazer uma diferenciação. No caso do frio por excesso, a dor, a cólica intestinal, melhora depois de evacuar. Então, a pessoa fez cocô, a dor passou. No caso do frio por deficiência, a dor, a cólica intestinal, o desconforto, piora depois que a pessoa evacua. Claro que nem sempre um paciente que tem deficiência do yang vai ter cólica intestinal. Isso é um caso bastante específico, mas é uma forma de diferenciação. Pensando no pulso, que é uma forma muito importante de diagnóstico, no frio por excesso, o pulso é forte, indicando que tenha mais do que deveria ter, indicando aí uma condição de excesso, tenso, indicando presença de frio, e profundo. Por que profundo? Porque o frio, ele prejudica a ação do yang, ele congela, lentifica, então o yang não consegue se expressar da maneira correta. No caso do frio por deficiência, o pulso é fraco, indicando uma condição de deficiência, ele é lento, indicando aí uma relação associada ao frio. Ele está mais lento porque o yang não está fazendo a sua função, ou seja, não tem atividade, não tem movimentação. E também é profundo, justamente por ser mais uma expressão do frio. No frio por excesso, a língua é pálida ou azulada e a saburra é branca e mais grossa. Já no frio por deficiência, a língua é parda e a saburra é fina normal. Para diferenciar, então, nós vamos observar a saburra. Saburra normal é aquela saburra fina, quase transparente. E quando a gente tem aí um frio por excesso, essa saburra se torna mais grossa
e mais branca. A língua do paciente fica praticamente branca. O corpo ali fica até um pouco mais pálido, mas a saburra, ela deixa a língua completamente branca, e essa é uma forma bastante fácil de diferenciação também. Pensando no tratamento, para o frio em excesso, deve-se eliminar o frio, o fator patogênico. Então, eu preciso entender onde está este frio, e aí eu vou trabalhar principalmente com moxa para eliminar esse fator patogênico. Posso usar pontos como TA5 e tantos outros que vão ajudar nessa condição. Já no frio por deficiência, nós precisamos fortalecer o yang. Então, nós vamos atuar em pontos que vão dar suporte ao yang, que vão estimular a função, que vão estimular a atividade. Por exemplo, podemos utilizar aí a própria moxa no VC8, que é umbigo, VC6, baço 3, E36, VC12, pontos que vão ajudar na atividade do corpo. Muito importante lembrar que nem tudo é presença de frio, seja por excesso, seja por deficiência. Existem outras patologias, outras síndromes que também vão causar sensação de frio no paciente. No caso da estagnação do Qi, os pés e as mãos estarão gelados. Se for deficiência do Yang, o membro todo fica frio. Então, como que você diferencia? Toca o paciente. Pernas e braços frios também, deficiência do Yang. Só o pé e a mão está gelado, é estagnação do Qi. Deficiência de sangue, mãos e o tórax ficam frios. Deficiência de sangue do coração. Ou os pés vão ficar frios se for uma deficiência de sangue do fígado. Então, nós estamos aí pensando no trajeto do canal. Tórax frio, mãos frias, deficiência de sangue do coração. Tórax frio, pé frio, deficiência de sangue do fígado. Na prática clínica, muitas vezes, vamos ter deficiência de sangue do fígado e deficiência de sangue do coração, porque tem uma relação muito direta entre eles. Então, esse paciente vai ter tórax frios, mãos frias e pés frios. Diferente aí no caso do paciente com a deficiência do Yang, que vai ter pernas e braços frios também, e do frio por excesso, que vai ser pontual, de acordo com a localização do frio. E essa aula fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida ou comentário, basta deixar aqui embaixo que eu volto para responder. Se não, a gente se vê numa próxima aula aqui da Academia do Aprendiz. Até lá, tchau, tchau.